Bom, então vamos seguindo para estudar o caso 2. Caso 2. Menor vivia sob a dependência econômica de sua avó, servidora pública federal, com escritura pública declaratória dessa condição, datada de 17 de setembro de 2002. Antes de seu falecimento, a segurada designou seu neto como dependente para fins de pensão no RPPS da União. Quer dizer, designou, foi lá e apontou como, olha, o meu dependente é esse meu neto, está aqui a escritura pública que eu declaro essa situação. Inscrevam aí no regime próprio. Com o falecimento da segurada, que aconteceu em 2007, a pensão foi concedida ao menor. Ok. Em 2013, o menor foi notificado de processo administrativo instaurado para dar cumprimento a uma orientação normativa, número 7 de 2013, que considerou irregulares pensões concedidas a menores designados em razão de óbitos ocorridos após a entrada em vigor da Lei 9717 de 98. Quer dizer, ela faleceu em 2007, portanto, depois da entrada em vigor da Lei 9717, que entrou em vigor em 98, salvo engano, dia 27 de novembro de 98, ou logo depois. A defesa foi apresentada, mas a decisão do Ministério das Comunicações, esse ato é do Ministério das Comunicações, foi pela anulação da concessão da pensão em relação à qual foi apresentado o recurso administrativo. Então vejam, o menor sob guarda recebia, era o menor sob guarda, que estava sob a guarda da servidora, era dependente dela, estava inscrito como dependente. No falecimento recebeu de 2007 a 2013, cerca de 6 anos, recebeu o benefício, ainda na condição de menor, e teve cancelado o benefício não pelo implemento da idade, mas por cancelamento decorrente do entendimento de que a Lei 9717 não permitiu, doravante a ela, a manutenção desse tipo de benefício. Por quê? Aqui vem os dispositivos legais, né, pertinentes. Direito do menor sob guarda a benefício instituído por segurado do RPPS da União, em razão de norma expressa que era vigente à época. Tanto é que foi concedido. Era o artigo 217, inciso 2, a letra D. Nós já vimos isso na aula passada. O menor sob guarda que mantenha dependência econômica com o segurado poderia ser a pessoa designada para receber o benefício. Aí, são beneficiários das pensões temporária a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 21 anos, se inválida ou se inválida enquanto durar a invalidez. Não era o menor sob guarda especificamente, era a pessoa designada nessas condições. No caso, era um menor que estava sob a guarda da avó. É dizer que esta norma foi revogada pela Lei 13.135 de 2015. A revogação da norma pela Lei 13.135 não atinge benefícios concedidos, é o fundamento pela manutenção do benefício. Houve revogação pela Lei 13.135, tá? Mas os benefícios que já estavam concedidos na vigência da 217 mantêm a sua concessão até o implemento da idade. No caso, se fosse menor de 21 ou enquanto durar a invalidez. Trata-se de ato jurídico perfeito. E aí a garantia do artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Outro fundamento pela manutenção do benefício. Artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. Eu achei interessante a citação desse artigo porque ele é pouco trabalhado em termos de previdência. Mas olha só a importância do que ele dispõe. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu vi uma pessoa dizer aí, numa entrevista, que as coisas mais importantes na vida é Deus. Ele colocou Deus e uma outra instituição. Ele esqueceu da família. O Galo também é. A família é uma das mais importantes das instituições, né, da humanidade, eu acho. E está aí, é garantido pelo 227. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Veja, não é direitos previdenciários, não, é garantia deles. Os direitos existem e devem ser garantidos. Achei interessante a pontuação desse artigo 227, parágrafo 3º, inciso 3, associado ao artigo 5º, inciso 36, que o benefício deve ser mantido. Ainda, fundamento pela manutenção do benefício concedido ao menor designado, no caso específico lá que nós analisamos. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Esse é o artigo, acabei não citando aí, 33 da Lei 8.069. Vou corrigir aqui, ó. Lei 8.069, que lei que é essa? É o ECA. Lei 8.069 de 90? É 90 ela? Vou colocar no Lei 8.000, Estatuto da Criança. Criança e adolescente. Está feita a correção. Então, que dispõe, no artigo 33, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Parágrafo 3º, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito. Não bastasse isso, inclusive previdenciários. A norma é bem específica, inclusive previdenciários. Então associa aí a vigência da norma que previa essa condição de dependente e concessão do respectivo benefício, ao artigo 5º, inciso 36, que não permite a retroação maléfica de lei, só permite a retroação benéfica. Retroação maléfica é aquela que causa prejuízo ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, a coisa ligada. E neste caso, a concessão do benefício sob a égide de uma lei vigente ao tempo em que ela produzia efeitos é um ato jurídico perfeito. Artigo 227, associado, Parágrafo 3º, inciso 2, que garante os direitos previdenciários. E a pá de cal seria o parágrafo 3º do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que confere direitos, inclusive previdenciários. Fundamentos pelo cancelamento do benefício, quer dizer, de outro lado agora. Analisamos os fundamentos para manter. E agora para cancelar. Revogação do artigo 217, 2D, esse aqui. Ele teria sido revogado, segundo esse entendimento de cancelamento do benefício, pelo artigo 5º da Lei 9.717 de 98. Artigo 5º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no regime geral de previdência social.
de que trata a Lei 8.203, de 24 de julho de 91, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. Então veja, no caso específico, a Constituição Federal não prevê a figura do menor sob guarda como dependente. No caso específico, a norma do regime geral previa o menor sob guarda antes de 97, se eu não me engano, 95 ou 97, previa o menor sob guarda como dependente do segurado. Passou a não mais prever. Então, não pode o regime próprio manter essa redação. Teria, então, o artigo 5º da Lei 9717, que é de 1998, revogado esse dispositivo, que é da Lei de 1990. Uma revogação tácita. E, por consequência, arrastamento, também a revogação do artigo 33, parágrafo 3º da Lei 1069. Repare, esse entendimento ele foi tomado, foi dado, foi proferido pelo Tribunal de Contas da União por ocasião da aprovação do Acórdão 2515 de 2011, que acabou servindo de base para uma orientação normativa do Ministério do Planejamento, determinando o cancelamento de todas as pensões concedidas aqui com base nesse artigo. Está aqui essa ON, CEGEP do Ministério do Planejamento, número 7 de 2013. O TCU foi lá e diz, olha, manutenção de benefícios de menor sob guarda depois da emenda, ou melhor, depois da Lei 9717, fere o artigo 5º, devem ser cancelados todos os benefícios. O ideal, a nota eu não lembro, mas o ideal é que ela dissesse que fosse dada a oportunidade prévia de devido processo legal com a defesa contraditória para evitar problemas. E assim, nessa toada, dentro dessa linha, como houve a prevalência dos fundamentos pelo cancelamento, no caso aqui específico, o Ministério das Comunicações cumpriu essa orientação normativa e cancelou o benefício efetivamente. Antes do julgamento do recurso, veja que aqui na situação concreta o menor recorreu administrativamente. Mas antes da conclusão do recurso, ele judicializou a questão. Judicializou a questão por quê? Olha que interessante. Houve uma alteração do entendimento do TCU pelo próprio TCU. Isso é complicado. Por isso é que a administração ela tem que se posicionar de uma forma segura. Houve uma alteração proferida pelo Acórdão 2377 de 2015. Então veja, havia primeiro o 2515 de 2011, orientando normativamente, orientação normativa, que que as unidades cancelassem os benefícios concedidos de pensão temporária. 4 anos depois, vem um novo acórdão do Tribunal de Contas mudando o entendimento. Entendendo que não houve revogação expressa do artigo 217.2, letra D, pelo artigo 5º da 9717. Não houve revogação expressa, mudou o entendimento. Na verdade, esse artigo 217, inciso 2, letra D, esteve vigente até a edição da medida provisória 664 de 2014. Esta sim, ela modificou e retirou o menor sob guarda ou designado como dependente do segurado. Entendeu que deve haver prevalência dos direitos fundamentais, deve haver o prestígio, a proteção da família, da criança, do adolescente e do idoso
pelas normas constitucionais, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Estatuto do Idoso, repristinando, né? Ou, na verdade, mantendo o fundamento aqui do 227, parágrafo 3º, inciso 2, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e agregando aqui o Estatuto do Idoso também. Impossibilidade de derrogação de lei específica, que é a Lei 8.112, lei especial, por lei geral. A Lei 8.112 é uma norma especial. A Lei 9717 é uma norma geral. A norma geral não revoga a norma especial. Então, não houve a revogação ou derrogação. A vedação do artigo 5º da Lei 9717, esta vedação aqui, ó, se refere à proibição de conceder benefícios distintos, o que é diferente de requisitos diferenciados para o mesmo benefício, ou para benefício similar. O requisito aqui, o benefício aqui é um só, era pensão no regime geral, era pensão no regime próprio. A condição para se ter esse benefício que era diferenciada. E a pensão por morte continua prevista na Lei 8.213, assim como a pensão por morte também é concedida no regime próprio. Impossibilidade de se punir o cidadão pelo desequilíbrio econômico do sistema. Se essa moda pega, muitas reformas nem viriam. E, aliás, as que vêm nesse motivo vêm de uma forma equivocada. Você não pode fazer reforma da Previdência pensando só de um lado, no benefício ou só no custeio. Tem que pensar nos dois. E o que está vindo por aí, pelo menos o que se diz, é pensando só no custeio. Haja vista que acaba-se com o Ministério da Previdência e o insere no Ministério da Fazenda. Sintomático isso, né? Eu acho bem complicado pensar dessa forma. Mas então, a pessoa não esperou. Esse menor aqui, ele falou, não, eu tenho que resolver meu problema. Eu tenho que resolver meu problema porque foi determinado o cancelamento em 2013. Eu preciso de reestabelecer o meu benefício. Judicializou a questão, que acabou redundando em alguns precedentes, né? O caso dele foi solucionado dessa forma aqui, ó. Mas antes tiveram outros casos solucionados previamente. Por exemplo, esse caso da ministra Rosa Weber, no mandado de segurança 32.914, agravo regimental em mandado de segurança, poderes do relator, Tribunal de Contas da União. Ato de concessão de pensão menor sob guarda, recusa de registro. O artigo 205 do Regimento Interno desta Casa, do STF, na redação conferida pela emenda regimental número 28, de 2009, expressamente autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência dessa Suprema Corte consolidou-se no sentido de que o artigo 5º da Lei 9.717 não teve o condão de derrogar categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de previdência de servidores públicos federais, de molde a delimitá-las ao mesmo rol previsto para o regime geral, agravo regimental, conhecido e não provido. Outro julgado, da Carmen Lúcia, mandado de segurança 31.927, inclusive antecedente. Agravo regimental no mandado de segurança, Tribunal de Contas da União, menor sob guarda de servidor público, falecimento, pensão temporária, artigo 217, 2, a linha B, da Lei 8.112, negativa de registro, Lei 9.717/98, artigo 5º, pretenso efeito derrogatório nos regimes próprios de previdência social, inocorrência agravo ao qual se nega provimento. Não há ofensa ao artigo 5º a eleição de critérios pelo regime próprio diferenciados dos critérios eleitos pelo regime geral, desde que o benefício seja o mesmo. Há pensão por morte no regime próprio, há pensão por morte no regime geral. Como e quem, quando, quais são os requisitos que tem direito a uma
pensão no regime próprio e no regime geral, pode haver distinção. Até porque, no caso de aposentadoria, assim já é. Porque lá no regime geral, por exemplo, se tem aposentadoria até então, né, aos 35 anos de tempo de contribuição. Basta carência, condição de segurado, 35 anos de tempo de contribuição. Essa modalidade não existe no regime próprio. Lá não existe a possibilidade de se aposentar só com tempo de contribuição. Então são requisitos distintos. Requisitos distintos não significa benefícios distintos ou beneficiários distintos. Esse foi o entendimento que vigorou no Supremo. E no caso, o caso que solucionou o julgado que solucionou esse caso aqui específico, foi esse julgado aqui que eu menciono, solução do caso. Diante do exposto, com base no artigo 205 do Regimento Interno do STF, confirma a decisão liminar, que já tinha sido. Por que ele ingressou em juízo? Para ter a liminar. Ele não vai ficar sem receber durante esse tempo, caráter alimentar do benefício, né? Dependência econômica. Confirma a decisão liminar e concede parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento da pensão devida ao senhor impetrante pela morte de sua avó, ficando a autoridade impetrada impedida de determinar a suspensão ou fim do pagamento da pensão nos autos do TC 015 e tal, com base na revogação do artigo 217 pela Lei 9717. Nada impedindo, todavia, o controle de legalidade por fundamento diverso. Qual é o fundamento diverso aqui? Implementa a idade, se vier. Claro? Essa é a solução do caso 2. Caso 3. Tem mais 3 casos para olhar. O 3, o 4 e o 5. São 5 casos. Pessoa com 57 anos de idade, inválida, com esquizofrenia debefrêmica, desde 1997, que dependia economicamente de sua mãe, servidora pública federal, em que pese ser aposentado ele por invalidez pelo INSS, recebendo um salário mínimo de proventos. Veja, ele trabalhou, ele era segurado, ele exerceu um trabalho, ele era segurado do INSS, ele se aposentou por invalidez, tem renda própria e, na situação fática, essa renda própria não era suficiente para a mantença dele, ele vivia sob a dependência econômica da mãe servidora pública federal. A aposentadoria no INSS decorreu de emprego na empresa familiar. Era uma empresa, era uma construtora, inclusive, em que ele era empregado social. Assim realizado por recomendação médica a fim de evitar a morte social. Ele já tinha um problema. Se ele ficasse parado e completamente inerte, ele teria não só um problema de morte física, mas morte social ou agravamento da doença. Então o trabalho era uma recomendação médica. Só que ele era um trabalhador inconstante. Comparecia de vez em quando, fazia rotinas básicas, era incerto e não conseguia uma rotina de vida adequada. A segurada faleceu em 2013. Ao requerer a pensão por morte no regime próprio da União, o benefício foi indeferido ao único argumento de não comprovação da dependência econômica, tendo em vista possuir renda própria regular suficiente para cobrir as suas despesas. A União não questionou a invalidez, não questionou a condição de filho inválido, só disse que ele tem renda própria e não guarda dependência econômica com a segurada. Fundamentos pela concessão do benefício do RPPS, cumulando com a aposentadoria do regime geral. O dependente era válido, trabalhava, ficou inválido, passou a receber aposentadoria por invalidez, que não era suficiente para sua mantença. Mesmo com a aposentadoria por invalidez, e desde sempre, ele era dependente economicamente da sua mãe a vida inteira.
Foi provado, inclusive, no processo administrativo, feito um estudo social do caso. A invalidez não foi questionada pela União no processo administrativo, não há controvérsia sobre a mesma. Inclusive, ela é provada pela própria aposentadoria por invalidez que ele recebe. Qual a teoria que pode ser invocada para sustentar o fundamento pela concessão da pensão por morte? Minha pergunta é essa aqui. Ó. O que ele vai dizer, além disso que eu já acabei de dizer? Qual a teoria que ele vai invocar para sustentar a sua pensão? Nós já estudamos aqui. Teoria dos motivos determinantes. Olha lá. O único argumento de não comprovação da dependência econômica. Só falou isso. Então, o que ele tem que fazer? Provar a dependência econômica. A única controvérsia da causa é se há ou não dependência econômica. É isso que está em discussão. Esse é o exato contorno da lide. O juiz às vezes não pede para dizer qual é o exato contorno da lide. Esse é o exato contorno da lide. Eu falo que o despacho, ou na verdade aquele momento em que se exige o saneamento do processo, olha, o que está se discutindo aqui é isso, porque o resto está amparado pela teoria dos motivos determinantes. O fato do pretenso dependente ter renda própria descaracteriza a sua condição de dependente de segurado do RPPS, esqueci do S. É a questão que está a definir a situação. Ele tem renda própria, ele tem aposentadoria pelo INSS, de um salário mínimo. Isso descaracteriza a dependência econômica dele? Olha aí um precedente do STJ. Administrativo, servidor público, pensão por morte, pessoa designada maior de 60 anos. No caso lá ele tem 57. Percepção de renda mensal inferior a um salário mínimo. Fato que não descaracteriza a dependência econômica. Artigo 198 e 217 da Lei 812. Recurso especial conhecido e improvido. Nos termos do artigo 217 da Lei 812, é a beneficiária vitalícia da pensão por morte o servidor, dentre outros, a pessoa designada a maior de 60 anos de idade, desde que comprovada sua dependência econômica. A interpretação contrária ao senso do artigo 198 da Lei 8.112 conduz à conclusão de que, na hipótese em que o beneficiário recebe renda inferior a um salário mínimo, não há óbice ao reconhecimento da dependência econômica. Recurso especial conhecido e improvido. Então já existe um precedente no STJ, entendendo que o fato da pessoa ter uma renda própria ínfima não descaracteriza a sua dependência econômica. O que vai se fazer? Buscar uma tutela provisória. Aí vai depender, né, se é tutela de evidência ou de urgência. Eu acho que cabe, inclusive, a tutela de urgência não só pela fumaça do bom direito, por quê? Primeiro, delimitamos a matéria aos motivos determinantes, a teoria dos motivos determinantes. Motivo determinante é um só, há ou não há dependência econômica. No caso, o fundamento utilizado pela União para não haver dependência econômica foi o recebimento de aposentadoria de um salário mínimo. Existe um julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que determina que essa não é uma hipótese de descaracterização da dependência econômica. Logo, tenho mais do que evidente a tutela. E a urgência? A urgência se demanda no motivo de caráter alimentar, dependência econômica, né, daquela verba. Direito de natureza previdenciária, natureza alimentar. Tem um outro fundamento que é utilizado nas tutelas aqui, que é importante. Esse daí eu acho que quase todos conhecem. Mas tem também preservar o erário do pagamento acumulado de quantias altas.
evitar precatórios, RPVs, que oneram o poder público. Aquilo ali tem correção, aquilo ali tem desgaste, aquilo ali tem custo. Não se aplica a vedação de concessão de tutela antecipada e liminar contra a fazenda pública em se tratando de benefícios previdenciários. Existe aqui o chamado distinction. O que é esse distinction? A palavra em inglês parece chinês, né? Não, distinction. É uma distinção que se faz numa situação concreta. Houve uma ação declaratória de constitucionalidade, a número 4 do STF, incidente sobre a Lei 9494, que impede a concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública. Ora, o INSS faz parte da fazenda pública, o regime próprio faz parte da fazenda pública. Entretanto, quando se tratar de questões de natureza previdenciária, não se aplica a força vinculante da ação declaratória 4 e muito menos a força normativa da 9494 e da Lei do Mandado de Segurança 12.016. Isso já era assim no caso das tutelas antecipadas do antigo CPC. E vale também para as tutelas agora do novo CPC. Inclusive, existe súmula do Supremo. A súmula 729, a decisão na ação declaratória que confirmou a constitucionalidade da vedação de concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública, não se aplica a antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. É a única exceção. Então, no entendimento contrário, é absolutamente possível a concessão de tutela antiga, antecipada, novo, provisória, a causas de natureza previdenciária. Só para deixar claro isso daqui, pela novidade, a tutela prevista no novo Código são 3. Como eu já falei, mas é a tutela provisória e a tutela específica. Essa eu mencionei no começo da aula, está lá no artigo 497, nós já vimos. Essa tutela provisória, ela se divide em duas, que é a de evidência e a de urgência. Na tutela de urgência, deve-se demonstrar os dois requisitos antigos que a gente já conhece, periculum in more e fumus boniuris, ainda que venha com outro nome, verossimilhança do direito alegado, perigo na demora ou aquela questão de difícil, né, reparação. No caso da urgência, tem que se demonstrar o perigo na demora da decisão e a plausibilidade do direito. Enquanto que na tutela de evidência só se mostra a plausibilidade do direito. É evidente o direito da pessoa. Ele quase que é um direito líquido e certo. Ele é tão evidente que quase que é um direito líquido e certo. Para não dizer, às vezes, que é. Pode até ser também. Mas o basta dizer que é quase. Então, neste caso, se aplica, tanto no caso de tutela de evidência, quanto de urgência, quanto tutela específica, se aplica a possibilidade de concessão dessas tutelas contra a fazenda pública em se tratando de matéria previdenciária. Prevalecendo, ao contrário, o entendimento. Quando não se tratar de matéria previdenciária, existe o impedimento da Lei 9494, da Lei 12.016 e tem mais umas 3 leis aí também que fazem essa vedação. Então veja que a matéria previdenciária ela tem essa distinção. Então tem que fazer o pedido, sim.